Olá, amigos do Sol Servidores Online, eu sou o William de Lima, você já me conhece. Olha que bacana, Sol Plataforma Cívica Eleições 2020. Ó, vamos lá, questão de justiça. Até os programas anteriores eu vinha mostrando aqui, para documentar, que o Sol Servidores Online havia protocolado o ofício convite a todos os partidos políticos em Piracicaba que disputam a prefeitura nessa eleição de 2020. E eu vinha sempre fazendo um adendo, sempre alertando, olha, todos foram convidados. Houve os que receberam e não aceitaram. Houve quem falou, não me interessa, não quero, esse assunto, servidor público, não é do meu interesse. Nós respeitamos. E houve também os que aceitaram. E aí nós somos gratos e estamos aqui conversando diariamente com um prefeiturável e alguns membros da sua chapa que concorre à Câmara de Vereadores. E havia também até hoje meio-dia, os que não haviam durante a semana, nem respondido. Justiça seja feita, todos responderam. Então, hoje, que dia que é hoje, Winnie? 02. Oi? 27, programa gravado no dia 27 do 10 até meio-dia, 27 do 10, meio-dia, o último candidato à Prefeitura de Piracicaba respondeu. Então, todos responderam. Obrigado a todos os prefeituráveis de Piracicaba 2020. Obrigado a quem não veio, obrigado por responder e obrigado a quem vem discutir e debater um assunto tão importante que é serviço público municipal. E hoje eu converso com o Mário Medeiros Neto, PSB 40. Mário, tudo bem? Tudo bem, agradeço a oportunidade de a gente poder estar aqui conversando e essa abertura que você dá contribui para a democracia e que as pessoas tenham oportunidade de ter acesso ao que pensam os candidatos à Prefeitura de Piracicaba. Maravilha, obrigado, Mário, obrigado. Olha, eu preciso, e não vai estranhar, meu irmão, vou ficar o programa todo agradecendo, porque até o meio-dia quando eu recebo um prefeiturável aqui, eu agradecia o fato dele ter respondido e respondido de forma positiva. Hoje meio-dia, todos responderam, hoje chegamos a todos. Todos responderam. Então eu vou continuar agradecendo pela resposta positiva. Eu acho que é uma demonstração, uma verdadeira demonstração de respeito à categoria de servidores públicos quando o candidato vem aqui discutir esse assunto. Sabe que o canal Sol Servidores Online é um canal dedicado ao debate positivo acerca da função pública, né? Claro, eu como servidor público municipal acabo puxando um pouco para a nossa realidade local, o servidor público de Piracicaba. E é um assunto extremamente importante. Então, mais uma vez, ao Partido Socialista Brasileiro, PSB 40, os meus eternos agradecimentos por estar presente, estar pronto, aberto ao diálogo, ao debate. Obrigado mais uma vez, então, pela oportunidade de estar aqui. Para nós é uma honra estar podendo ter acesso aos servidores e mostrar um pouco das nossas propostas do que a gente pensa para eles. Mário, você é servidor também, né? Sou servidor de carreira, né? Tenho 36 anos como servidor público. Atualmente sou presidente da Associação dos Oficiais de Justiça do Estado de São Paulo. Eu fui presidente dos Oficiais de Justiça do Brasil também. E sei bem a categoria dos servidores públicos, né? O que eles passam na gestão do PSDB, né? Da falta de qualificação, de valorização. Então a gente sabe as dores do servidor público. A realidade é a mesma, só muda a esfera, né? Muda a esfera. A realidade é a mesma. Nos anos 80, havia o deputado federal João Herman Neto, é um partido que sempre se fez presente. Depois ele deu se é que eu posso assim dizer, uma sumida da vida de Piracicaba, né? O que ocorreu? O que é o PSB hoje em Piracicaba? O PSB, na verdade, ele está renascendo na cidade, né? Nós trouxemos, sabemos de todo o histórico do partido na cidade, de tudo que ele proporcionou já para a cidade, mas ele estava, como você disse, parado, sem vida, sem representação.
e recebemos o convite para entrar para a política partidária. Nós somos um grupo que não participávamos de política partidária, de profissionais, cada um na sua área, todos bem estabelecidos já, e nos reunimos para apresentar nossas qualificações para a cidade, cada um dentro da sua área, apresentar o que de melhor a gente pode apresentar para a cidade. Então reunimos esse grupo muito bem qualificado, os que estão saindo não só para a prefeitura, mas para vereadores também. Entramos para a política partidária para apresentar um pensamento novo para a cidade e um jeito novo de fazer política. Então, eu queria que o senhor, em 3 minutos, falasse das bandeiras do PSB na cidade de Piracicaba. Nós defendemos que as secretarias trabalhem de forma integrada, né? Mas o nosso principal foco, hoje no momento, e por todo o histórico que a cidade está passando e pela pandemia, a gente não pode fugir de alguns temas que vão ser importantes. A educação vai ser tratada com muito carinho, e dentro da educação, numa interação com a saúde, nós vamos levar de novo médicos para a escola, dentistas para a escola, psicólogos para a escola, vacinação de volta para a escola, o esporte de volta para a escola, a cultura de volta para a escola. Então, por aí você tem uma ideia da interação das secretarias para a gente poder dar uma formação exemplar para a criança, para que ela cresça bem desenvolvida e que a gente consiga atingir altos índices na educação aqui em Piracicaba. Pretendemos colocar um novo projeto de educação na cidade, né, e que Piracicaba consiga realizar o sonho dos filhos dos moradores da cidade, que eles possam ser o que eles bem entendem. A gente pretende gerar oportunidades. Se quiser ser um médico, vai ser um médico, um engenheiro, vai ser engenheiro, um ator, vai ser um ator. Eles vão agarrar a oportunidade que eles quiserem. Cabe ao poder público a oferta dessa oportunidade. E fora isso também a empregabilidade, né? Tem que existir uma oferta de qualificação na cidade, porque se hoje existe um desemprego, faltou ao poder público a qualificação desse pessoal que está desempregado hoje. Faltou uma melhor qualificação. Está mais de 20 anos no poder, olha quantas gerações que nós perdemos com uma qualificação. Hoje a gente vê quem está no poder hoje falando em qualificar, mas o que ele fez nesses últimos 20 anos que não qualificou essas pessoas para estarem aptas a assumir um trabalho na cidade hoje? Então a gente vai ter que cortar caminho, todo esse tempo perdido que teve, e fazer parcerias com as forças da cidade, como a CIP, CIMESP, e qualificar os trabalhadores para as indústrias que já estão na cidade, para o comércio local, atrair novas empresas de tecnologia, principalmente, startups. Então esse é o nosso desejo, de atrair empresas, gerar emprego e fazer girar esse ciclo da atividade econômica, para fortalecer o comércio da cidade. A gente não quer mais falar em austeridade, mas em geração de emprego e de renda, né? Que consiga fazer girar essa roda da atividade econômica em Piracicaba. Assim a gente consegue ter oferta para todos os projetos que a gente pretende implantar na cidade. E que com criatividade a gente consegue fazer tudo, na saúde, na segurança também. Obrigado, candidato. Candidato, o PSB vem hoje com quantos candidatos a vereadores? Nós estamos vindo com 9 candidatos a vereadores, mais prefeito e vice, né? Nós fizemos uma seleção dos candidatos, então todos muito bem qualificados. Quem votar no candidato do PSB vai votar com a certeza que está colocando pessoas qualificadas para discutir a cidade em qualquer nível e oferecer propostas dignas para a cidade, sempre buscando atender o cidadão da melhor forma. Maravilha, então vamos conhecer nesse momento alguns membros da chapa do PSB, candidatos à Câmara de Vereadores de Piracicaba. Vou conversar agora com o professor Hélio Boareto. Professor, que família é Boareto? Qual é a nacionalidade? São italianos. Italianos. Professor, o senhor está aposentado? Estou aposentado, faz 3 anos. Eu dei aula há mais de 30 anos
na área de matemática financeira e O pesquisa senhor operacional. que foi seguidor de Pitágoras. Seguidor de Pitágoras. Fala para mim, o senhor tem saudade da Unimep? Tenho saudades, mas dos tempos bons lá da Unimep, né? O senhor trabalhou na Unimep há quanto tempo? Eu trabalhei desde 89, eu trabalhei lá. O senhor é da velha guarda. Da velha guarda. Número 40123. Fala para nós quais são as suas propostas enquanto vereador para a cidade de Piracicaba. Então, a minha proposta, como eu sou professor, foi mais na área de educação. E como um bom italiano, eu vou também na área social. Na parte de educação, eu gostaria, como eu dei várias palestras no curso de noivo, e vi a necessidade que o pessoal tem em educação financeira. Então, nós, conversando na equipe nossa, decidimos trabalhar com a educação financeira já nos adolescentes e ensino fundamental. E, para isso, gostaria se fôssemos contemplados com a eleição, desenvolver projetos de oficinas que ensinasse o aluno a mexer com a parte financeira, mas num espírito mais empreendedor, fazendo gerar renda a eles também. E na parte social, aproveitar alguns terrenos que a prefeitura tem e tentar na comunidade fazer hortas comunitárias, como já existe alguma coisa, mas eu gostaria de enfatizar mais. Dar oportunidade para o pessoal mais carente ter a sua receita e um benefício para eles mesmos, né? E na área de idoso, eu gostaria de ter mais assim uma integração social maior dos idosos, porque eu acho que eles são muito esquecidos pela sociedade, principalmente final de semana, fica ter alguma atividade que fizesse com que eles se integrassem mais à nossa comunidade, e incentivando pessoas não só idosas, mas os filhos que levem os pais participando de alguma coisa parecida. As minhas 3 propostas de trabalho seriam essas 3, falando de forma resumida. E além da educação, é o que o Mário falou, enfatizar tudo e tornar uma escola mais referência no Estado. Obrigado, professor. Professor Hélio Boareto, 40123. Obrigado e boa sorte. Eu que agradeço. Essa é a chapa do PSB Eleições 2020. Então vamos conhecer agora mais um candidato à Câmara de Vereadores. Converso com o Hermes Balbino. Hermes, tudo bem? Tudo bem, prazer em estar aqui com vocês. Obrigado, Hermes. Hermes, você tem uma carreira gloriosa junto ao esporte de Piracicaba, né? Sim, eu trabalhei com o esporte de Piracicaba por muitos anos, né? Trabalhei aqui de uma maneira mais focada no basquete feminino, nas equipes do BCN Unimep e na equipe da Unimep. Você é piracicabano? Sou piracicabano. Viu? Você sente falta de erguer a bandeira de Piracicaba, como naqueles anos de glória da Magic Paula? Sim, nós temos um orgulho muito grande em ter trabalhado nesse tempo aqui, ter construído também uma estrutura que permitisse à cidade viver aqueles tempos junto com as pessoas juntas conosco, né? No ginásio, naqueles jogos maravilhosos, enfim, e representando a seleção brasileira também. Então nós temos muitas pessoas aqui de Piracicaba que trabalham para o esporte nacional, que foram formadas aqui, né? Na Unimep inclusive, e é um grande orgulho poder ter participado dessa geração e hoje contribuir também de uma outra forma dentro desse contexto esportivo e também educacional. Piracicaba continua sendo um berço para o esporte nacional? Piracicaba teve um momento muito intenso, né, da oferta de oportunidades para os jovens, né, participarem da iniciação, formação esportiva, e depois partindo para o esporte profissional, ou mesmo aprenderem coisas no lugar do esporte e irem para a vida, né? Irem para serem, enfim, pessoas que estão em outras profissões, mas aproveitam dos ensinos do esporte nessas profissões.
Então, depois de um certo tempo, parece que houve um outro foco dentro da política esportiva na cidade e talvez as pessoas não se interessassem mais em ficar aqui por conta, obviamente, do que era oferecido e talvez há um bom tempo já não tenhamos mais pessoas que saem dessa formação esportiva aqui dentro da cidade. No entanto, temos diversos professores, técnicos, treinadores ainda que se interessam muito pela cidade, se interessam muito pelo esporte na cidade. Nós precisamos ofertar a essas pessoas o lugar adequado para que eles possam exercer suas práticas. Então, dentro da nossa política esportiva, né, que nós desenhamos e colocamos dentro do nosso plano de governo, existe lá um desenho exatamente para isso, para que haja aqui a iniciação, formação, prática do esporte profissional, sempre assistido pelo poder público, de forma a poder ofertar aos técnicos treinadores formação continuada, inclusive ao servidor público, as pessoas que prestam serviço dentro da prefeitura para a população, que eles possam estar nesse processo, eles se interessem cada vez mais em ofertar ao cidadão, né, ao jovem, à jovem, práticas de grande qualidade, né? Eu acho que esse sempre foi o nosso grande diferencial, inclusive com professores e treinadores que saíram do curso da educação física, da fisioterapia, enfim, da Unimep, e que estão nesse lugar do esporte. Então nós devemos olhar com muito carinho para isso e reorganizar um contexto em que isso seja novamente possível, né? Então essa é uma das nossas propostas dentro do nosso plano de governo. Legal, maravilha. Professor, obrigado pelas inúmeras vezes, Hermes, pelas inúmeras vezes que você ergueu, junto com o seu time, a bandeira de Piracicaba, enchendo no peito de todo piracicabano tanto sentimento de orgulho. E você é candidato a vereador pelo PSB com o número 40444. Então, agora, candidato, eu gostaria que em 2 minutos e 30 segundos o senhor falasse sobre suas propostas para a nossa Piracicaba que adoramos tanto. Bom, entre as nossas propostas, um primeiro movimento é o de fiscalizar de uma forma muito atenta o investimento que o poder público faz através da prefeitura, do dinheiro, né, que o contribuinte paga pelos impostos à prefeitura. Então nós devemos perceber se existe realmente a aplicação devida nas demandas que realmente são necessárias e o quanto que isso é aplicado de forma adequada. Num segundo momento, nós estamos muito atentos à criação desse contexto do esporte, educação e cultura, agindo de forma integrada e, obviamente, através da promoção dos projetos de lei que possam ofertar isso aos treinadores, aos técnicos, aos dirigentes, enfim, que eles possam criar esses contextos através do incentivo fiscal, por exemplo, que pode existir através dessas leis. Então, a nossa grande preocupação vai ser com isso, né? Nossa grande luta, nosso grande movimento, para que haja de forma efetiva a criação desse contexto. E no outro momento, nós temos hoje no mundo, né, isso é um problema mundial, a obesidade infantil associada num plano futuro, né, dessa pessoa que infelizmente trilha esse caminho da obesidade já desde a infância, que se torna porventura um diabético, um hipertenso. Nós devemos estar atentos à oferta do esporte, da atividade física para o jovem desde o começo, para que ele aprenda o caminho da saúde através da atividade física esportiva. Então, nós também iremos elaborar leis que favoreçam essa prática e que possam ofertar ao cidadão, não só aos jovens mais, mas também aos adultos que passam por esse tipo de problema, uma assistência devida, né? Nós temos hoje aqui algumas faculdades de educação física, além da própria Unimep, que colocam no mercado muitos profissionais ano a ano. Então essas pessoas podem assistir de uma forma adequada, uma forma estruturada, essas pessoas que passam por esse tipo de problema e também praticando e organizando as práticas preventivas a isso. Eu creio que isso é um programa muito forte que nós devemos estar atentos para poder construir, porque isso também provoca uma economia muito grande na área da saúde, principalmente através dos trabalhos da prevenção, né, que muitas vezes o próprio contexto não favorece esse tipo de prática. Obrigado, candidato. Conversei com Hermes Balbino, 40444. Obrigado e boa sorte. Olha que bacana que é poder discutir um assunto tão importante para a nossa categoria. E falando em nossa categoria, eu vou conversar agora com meu irmão Renato Taba. Renato, tudo bem? Tudo bem, Delima. Estamos aqui à sua disposição. Maravilha, obrigado, irmão. Ó, você é da casa, né? Você é servidor também. Então, Delima, eu gostaria de me congratular com os servidores públicos municipais
aqui de Piracicaba e dizer que isso para mim é muito pertinente, porque eu também já fui servidor público municipal, não aqui em Piracicaba, mas na prefeitura de Diadema. Então, atendendo aí a toda a demanda da população de forma direta, eu tenho a concepção de que a prefeitura, o poder público, se manifesta através dos seus servidores. Então, é por isso que eu acredito que é muito importante a valorização do servidor público municipal e quero aqui dizer que estarei do lado da categoria. Aí eu também gostaria de dizer... Legal, Renato, eu te conheço, eu sei como que você é objetivo. Mas espera aí, a gente já vai chegar aí, calma lá. Tá. Fala um pouquinho para mim. Há quanto tempo você é servidor do Estado? Então, eu sou servidor do Estado... Eu pergunto isso, Renato, porque eu te conheço, mas o internauta, nem todo internauta que nos acompanha te conhece. Então, eu quero mostrar o melhor de quem eu conheço, de verdade. Então, Delima, na verdade, eu passei os 10 últimos anos estudando para concurso. Então, assim, eu sei o que é isso. Eu sei o que é servidor público. Eu estou no meu 3º cargo público, estou há 6 anos como escrevente técnico judiciário do Tribunal de Justiça de São Paulo. E hoje eu estou lotado no Fórum de Piracicaba, que fica ali no Bairro Alto. Então, eu gostaria até aproveitar e estar falando nessa questão midiática e de demonização do servidor público. Eu acho que não é bem por aí. Eu acho que a categoria deve ser valorizada e como é de conhecimento aí comum, principalmente os professores. Então, acho que tem que ter cuidado com esse assunto. Sim, você foi muito feliz na sua fala. Inclusive, esse foi o objetivo de criação do canal Sol, Servidores Online, há 3 anos, né? Mas antes da gente chegar num debate mais aprofundado, e eu sei que você tem muito a falar, muito a nos ensinar, muito a contribuir com a nossa realidade, deixa eu te fazer uma pergunta. Você está aqui em Piracicaba há quanto tempo? Então, Delima, eu estou aqui há 5 anos. Na verdade, já virou piracicabano então, velho. Sim, eu agradeço Calma lá. Tomou caldo de cana? Já tomei caldo de cana. Comeu pastel na feira? Pastel. Já virou piracicabano? No mercado municipal, pamonha de Piracicaba. Pamonha. Na verdade, Delima, o que eu acho assim... O povo piracicabano, ele é muito cordial. Para todos os lugares que eu tenho percorrido a cidade, as pessoas são abertas à conversa, são abertas ao diálogo. Então é um povo assim muito receptivo, tanto à política como mesmo à amizade, né? Então eu agradeço muito essa recepção que a gente teve em Piracicaba. Eu sou servidor público do estadual, minha esposa ela trabalha na Exalc. Então estamos muito bem encaixados aqui na cidade e espero aí poder estar à disposição para poder contribuir ainda mais para o crescimento dessa grande e maravilhosa cidade. Meu irmão candidato a vereador Renato Taba, pelo PSB, número 40400. Eu gostaria que em 2 minutos e 30 segundos o senhor falasse sobre os seus projetos, uma vez eleito vereador, para a Piracicaba que adoramos tanto. Entendi, Delima. Então, só ratificando, sou Renato Taba, candidato a vereador pelo PSB de Piracicaba, número de urna 40400, que temos aqui o nosso querido Mário Neto para prefeito, número 40, votem nesses números, por favor, e o nosso vice, Dr. Ulisses. Dentre as minhas propostas estão a leis para atrair empresas para Piracicaba, né? Eu penso que mais empresas, mais emprego e renda para o cidadão. Eu acho que, assim, que nesse momento de pandemia, né, nesse momento que a gente está fazendo aquela força para retomar o crescimento econômico, eu acho fundamental a atração de novas empresas e que o vereador, né, o legislativo, em conjunto com o poder público, a gente criar esse ambiente de atração de empresas para a nossa cidade. Tem muitas empresas, não é um imaginário, já conversei com vários empresários que têm uma rede, uma cadeia de alimentação de suprimentos. Tem empresas querendo vir, mas você precisa criar um ambiente, uma câmara de comércio para atrair as empresas, para fazer a propaganda da cidade, porque isso precisamos, tem muita gente desempregada, a gente tem que olhar, o poder público tem que olhar com carinho essa área. Uma outra questão também que, pelo fato de eu ter sido agente cultural na Prefeitura de Diadema, eu quero estar apoiando, né, e fortalecendo o trabalho dos centros culturais e apoiar também a criação de centros comunitários, principalmente nas regiões periféricas da cidade e próximo a comunidades carentes, que eu acho que isso é uma forma do poder público estar chegando mais perto do cidadão. Eu também vou acompanhar o processo de urbanização
das comunidades carentes já existentes e apoiar a regularização através aí até de uma discussão no plano diretor para estar aí contemplando essas comunidades. A gente não pode tapar o sol com a peneira, né? Outras coisas também que eu acho que são importantes, projetos de hortas comunitárias, eu já estive em várias cidades que tem esse projeto, bem sucedido, então dá uma nova função social para essas áreas que não estão sendo utilizadas pelo poder público. E também trazer grupos de reflexão em relação à violência doméstica, que eu fui escrevente, trabalhei 3 anos no cartório de violência doméstica. Então, agradeço aqui a oportunidade, meu número de urna 40400, com o Mário Neto, 40 para prefeito e vice-doutor Ulisses. Obrigado, candidato. Conversei com o Renato Taba, 40400. Boa sorte, candidato. Muito obrigado. E dando sequência, vamos conhecer mais um candidato, professor, né? Professor Jorge Lodi. Tudo bem, professor? Tudo bem. Maravilha. Agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Me expondo e expondo o partido às pessoas que irão votar dia 15, né? Maravilha. Exercer a cidadania, né? Exercer Isso. a plena cidadania, com consciência e responsabilidade. Professor, o senhor está aposentado? Eu me aposentei agora, oficialmente faz 2 meses que eu me aposentei, né? Dei aula há muito tempo no estado, aula de geografia, e trabalhei mais na periferia da cidade de Piracicaba. Então eu conheço uma parte assim da cidade que carente. Uma realidade muitas vezes não enxergada pelas nossas autoridades, né? É verdade. Jorge, sua última escola deixou saudade? Deixou, sempre deixa, né? Os alunos, nós professores, a gente começa a gente tem amor, né? Nos alunos, na instituição e no ensino, né? Pena que seja uma profissão muito mal valorizada em todos os sentidos. Desde a estrutura escolar, né? Já cheguei dava aula em salas de aula muito quente, onde só tinha alguns ventiladores, às vezes funcionava, às vezes não. De manhã, mosquitinho, você ia dando aula, mosquitinho que entrava na... Goteira, dia de chuva. Goteira, então isso ocorre muito, né? E também, né, a lotação de alunos, né, uma sala muito lotada que sempre ocorre nas escolas estaduais. Jorge, você é piracicabano, né? Eu sou piracicabano, eu nasci ali no bairro dos Alemães, na rua Cristiano Cleópatra. Também morei um pouquinho ali na Avenida Independência. Fiz a faculdade fora daqui, depois voltei. Você fez aonde? Eu fiz em Botucatu. Né? Legal. Eu fiz geografia em Botucatu. Você dava aula de geografia? Dava aula de geografia. Tá, mas o que o meu internauta não sabe, eu sei. Eu sei, mas e aí eu quero que você fale para nós. O que o meu internauta não sabe é que, além de um mestre em geografia, né, um mestre com carinho, você também é um grande ator piracicabano. A parte de artística, de artes cênicas comigo já vem desde pequeno, né? Desde quando eu estudava lá no BFCO. Ajudava nas aulas? Dava um diferencial? Ter uma aula com um professor que sabe interpretar é melhor? Sim, porque você começa a descobrir algumas formas de você chamar a atenção do aluno, né? Às vezes até através de alguma brincadeira que você faz, ou você imita algum personagem, ou você faz algum movimento que às vezes desperta a atenção e você usa isso quando você vai administrar uma aula. Legal, legal. Mas além dessa também ferramenta que deixava a sua aula muito mais didática, você tem um diferencial, porque você conquistou grandes prêmios como ator também, né? Eu tenho muito orgulho Fala um pouquinho desse seu currículo para nós. Então, eu faço teatro já desde pequeno, mas a gente pulando algumas etapas, eu já ganhei prêmio de melhor ator em alguns festivais no Brasil, participando com o grupo Andaime, principalmente, né? Com a peça Lugar Onde Peixe Para. Eu participei antes, até aqui em Piracicaba, quando eu voltei para cá. Eu já fiz teatro aqui pequeno, fui para outra cidade, quando fazia faculdade, continuei fazendo teatro, voltei para cá. Quando eu voltei, entrei na SETA, né? Companhia de Teatro em Piracicaba. Já fizemos 1492 América, O Pastelão e a Torta, O Casamento Forçado.
Depois entrei no Grupo Andaime, e a peça Lugar Onde Peixe Para foi uma peça que nós conseguimos vários prêmios, né? Inclusive o espetáculo, onde a gente ia quase todos os festivais, o espetáculo que fala de Piracicaba, das raízes de Piracicaba, ganhava como melhor espetáculo, e eu tive a oportunidade de ganhar prêmio de melhor ator em alguns festivais, como o Festival Internacional de Resende, no Rio de Janeiro. Em Pindamonhangaba fui indicado, ganhei também em Blumenau, Mapa Cultural Paulista, ganhei prêmio de melhor ator. E é gratificante porque é um reconhecimento, né? Você participa de um festival onde passa mais de 600 atores, e você ser escolhido entre os 600 o melhor, né? Não que eles não sejam bons, mas ali foi um reconhecimento, né? Legal. Ô Jorge, deixa eu te perguntar. E quando você ganha esse certificado, quando você é reconhecido em outra cidade, você ergue a bandeira de Piracicaba lá? Como sempre. Que é? Ainda mais com a peça Lugar de Peixe Para, né? Que a gente fala de Piracicaba. É uma peça que fala das lendas piracicabanas, do sotaque piracicabano. A gente fala da pamonha, da festa do divino. Então, a gente levou... embaixador de Piracicaba. Nós conseguimos levar Piracicaba até para a Itália, com a peça legal. Lugar de Peixe Para, com o Grupo Andaime. Da Itália? A Itália, nós fomos para a região de Trento, nos Alpes italianos, né? E apresentamos mais ou menos umas 3 vezes o espetáculo lá. E a primeiro momento a gente tinha um pouco de medo, né? Porque o Carlos ABC, que foi o diretor da peça, ele não quis que a gente tentasse falar em italiano, a gente falou em português mesmo. Eles entendiam? Então, depois que acabou a peça, a gente fazia um debate explicando, mas eles entendiam porque na peça, por exemplo, nós falamos do Rio Piracicaba. O Rio Piracicaba é o personagem principal da peça. E ali tem a moça do rio. E a moça do rio, essa moça das águas, em todo mundo existe, né? Então, existe essa lenda no mundo inteiro. E é uma coisa que o Carlos sempre falava, e a gente concorda, né? Que quando você fala do seu quintal, você está falando do mundo. E a gente falava de Piracicaba para o mundo. E o mundo se reconhecia em Piracicaba. Que legal, professor. Que bacana mesmo. Obrigado por levar ao mundo, né? Não é nem ao Estado, nem ao Brasil, ao mundo, a nossa tradição, a nossa cultura caipiracicabana, que tanto nos enche o peito de orgulho. Jorge, professor, o senhor é candidato a vereador pelo PSB com o número 40777. Eu gostaria que, em 2 minutos e 30 segundos, o senhor falasse sobre as suas propostas, uma vez eleito vereador, para o lugar onde o peixe para. Então aí, querido eleitor, eu sou Jorge Lodi, meu número é 40777, junto com o Mário Medeiros, né? Mário Neto, e nós estamos aí na luta. Foi o que o Mário falou, nós somos uma geração de políticos, vamos dizer assim, inexperiente na política, mas nós temos toda uma experiência nas outras áreas, né, que a gente acha que vai ajudar na política. O que eu pretendo fiscalizar, né, as verbas, toda a estrutura que vem vinculado principalmente na área da cultura e área da educação. Faz 2 meses que eu estou aposentado, né, no Estado, então eu sei dos problemas que existem na periferia de Piracicaba, então eu pretendo vincular a cultura com as escolas municipais, principalmente porque existe uma defasagem, quando o aluno chega no 6º ano, que era o caso que eu estava na última escola que eu dei aula, muitos alunos chegavam do ensino fundamental 1 analfabetos, não sabendo ler e escrever. Isso é muito difícil para o professor que está no 6º ano. Então eu pretendo fazer pretendo, né, ajudar numa infraestrutura que permita que a cultura participe das escolas municipais, ajudando na formação tanto dos professores como dos alunos, para que esses alunos tenham um embasamento melhor na hora que cheguem no 6º ano. Isso é na área da educação. Na área da cultura, eu vou lutar para tirar o vínculo, né, entre a pasta da cultura e a pasta do turismo. São 2 áreas complexas, cheias de problemas,
que não tem o porquê as duas estarem acompanhando juntos. Eu pretendo também dar um ênfase melhor, né, para os espaços culturais que existem em Piracicaba, valorizar o artista piracicabano, principalmente no que se diz respeito aos teatros, né? Quando a gente vai marcar, por exemplo, algum espetáculo no teatro, às vezes não tem datas, então precisa ter pelo menos uma porcentagem dessas datas. Obrigado, candidato. Tempo esgotado. Conversei com Jorge Lodi, candidato a vereador pelo PSB, com o número 40777. E, dando sequência, agora eu vou conversar com o candidato do PSB, à Prefeitura de Piracicaba, o servidor Mário Medeiros Neto. Mário Neto, PSB 40. Tudo bem, Mário? Tudo bem. Prazer sempre estar aqui com vocês, trocando uma ideia com você aí, Delimar. Maravilha. Obrigado, Mário. Mário, eu preciso novamente... Você é insistente, meu irmão. Você vai me perdoar. Meu internauta sabe que eu sou assim. Eu tenho a síndrome de Teresa Batista. Eu nasci assim. Então eu vou mais uma vez agradecer de verdade, de coração, a forma respeitosa que o PSB em Piracicaba está tendo diante de um assunto tão importante que é o serviço público municipal. Obrigado por vir debater, estar aberto a esse tema. Obrigado a você, e nós, de propósito, trouxemos pessoas que entendem do serviço público também, né? Para mostrar que a gente sabe a realidade que os servidores de Piracicaba vivem e onde a gente precisa chegar com o serviço público em Piracicaba. Maravilha. Mário, eu vou tentar ser um pouco mais formal. Eu não vou falar meu irmão, embora sei que tenho. Não, fica à vontade, você é um irmão. Fica à vontade. Eu tenho 5 perguntas que estão sendo feitas a todos os candidatos. São as mesmas perguntas. 4 elaboradas pela minha assessoria. A minha assessoria, meus amigos, né, servidores, pessoas que estão comigo me apoiando, contribuindo para que o SOL, servidores online, seja cada vez melhor e cada vez mais forte. Entre elas, quero deixar aqui um grande agradecimento à jornalista Marília Ferreira e ao servidor público da Câmara de Vereadores, o Alexandre. Obrigado pela colaboração. Então eu tenho 4 perguntas, as 5 estão sendo feitas a todos, ok? 4 elaboradas por eles e uma que eu quero fazer, que também estou fazendo a mesma pergunta para eles. A última, eu brinco que é a pergunta que vale $1 milhão. A grande pergunta. Então eu vou ler para que eu possa me manter fiel à entonação, ao ponto e vírgula, ok? Fique tranquilo. Primeira pergunta. O senhor é favorável à proposta de emenda constitucional da reforma administrativa que abrange os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, a qual decreta o fim da estabilidade para os novos servidores, acaba com a carreira, precariza o serviço público, deixando vulnerável os serviços essenciais da administração pública, podendo trocar o quadro de pessoal de acordo com a vontade política? Deliman, de forma nenhuma, eu falo com propriedade sobre esse assunto. Nós temos pessoas falando sobre a redução do Estado mínimo e que não entendem de administração pública. Infelizmente, é uma política agressiva, né, contra o servidor, de pessoas que não entendem a administração, só falam em redução do Estado sem saber o que estão falando. Eu estive em 2011 em Portugal, e Portugal é um Estado praticamente quebrado, né? Pessoal desanimado, a economia a gente via junto com a Grécia uma das piores economias do mundo. Eu voltei em 2017 e encontrei outro Portugal renascido, né? Por quê? Existe um ministro da economia lá que ele, ao contrário dos que pregam aqui, o nosso atual ministro da economia, o nosso atual governador de estado, muito diferente do que eles pregam, ele prega o Estado eficiente. Ele prega que o Estado tem que intervir nas relações, tem que ser um Estado forte, né? E para fazer girar a economia. E ele decretou o fim da austeridade, porque a economia precisa girar.
Então, isso tem que ser feito com muito cuidado, sempre para tornar o Estado, eu defendo o Estado eficiente, não o Estado mínimo, é uma coisa bem diferente da outra. O poder público ele tem que retribuir para o cidadão de uma forma bem eficiente o que o cidadão paga imposto, em serviços bem executados, como na educação, na saúde e em todas as áreas. Então, precisa ser um servidor bem qualificado, né? E que ele entregue tudo o que o munícipe precisa. Estamos falando da nossa esfera de poder agora. Então, servidor bem qualificado e valorizado, né? Qualificação constante desse servidor, que ele seja reconhecido pela população como alguém que ele vá buscar e encontre o que ele foi procurar, que ele seja bem atendido, que ele saia de lá satisfeito com o serviço público que ele encontrou. A gente quer tornar referência o serviço público em Piracicaba. Referência no Brasil, a gente quer. Isso é um desafio, mas eu sei o que passam os servidores públicos, porque eu tenho 36 anos nessa área, e eu sei como motivar e como a gente chegar lá. Obrigado, candidato. Candidato, a segunda pergunta. No ano passado, o Senado aprovou a proposta de emenda constitucional, a PEC 0619, da reforma da Previdência do governo de Jair Bolsonaro. E nesse ano, em junho, a Prefeitura, o Executivo, elaborou uma proposta de aumento de 11% para 14% a alíquota de contribuição dos servidores públicos municipais estatutário, junto ao IPASP. O PLC 0420, enviado do Poder Executivo à Câmara de Vereadores de Piracicaba, de forma não completa, sem o cálculo atuarial e nem mesmo a forma de financiamento do regime próprio da parte patronal. Foi aprovado e sancionado sem ao menos atender os requisitos mínimos, principalmente os que assumiriam os cargos do ano de 2003 e vão se aposentar com a média dos vencimentos. Qual a sua opinião diante desta aprovação que acarreta prejuízo para os servidores? Olha, Delima, eu fui atingido diretamente por essa reforma. Eu estava em Brasília e acompanhei par e passo a cada movimento que acontecia na reforma da Previdência. No mesmo sentido da reforma administrativa, ele vem para prejudicar o servidor que ganha pouco. O servidor que está recém-aposentado, ele tira um valor maior da aposentadoria. Praticamente o servidor aposentado, que ele já perde as gratificações e perde tudo, ele vive com aquele dinheiro para pagar plano médico, quem consegue, né? Hoje em dia, nem plano médico eles conseguem pagar, e remédio, né? Hoje eles inventaram até a telemedicina, né? Porque o plano médico ninguém está conseguindo mais pagar, aposentado não está conseguindo pagar. Então, a telemedicina, que é mais barato, você vai ser atendido à distância, para ele poder ter condições de pagar algum tipo de atendimento e poder comprar o seu remédio. Então, isso está afetando os aposentados, os servidores públicos. Então, a gente não concorda. Veja, e a mesma ideia do ministro da Economia, né? Do governador de São Paulo, é o mesmo tipo de política, e que o Partido Novo também. O Partido Novo também fala em Estado mínimo. E veja, eu estava lá, o Partido Novo, pelo tamanho dele, ele poderia apresentar uma emenda para a Comissão Especial da Reforma da Previdência. A única emenda que ele apresentou foi que a contribuição social sobre lucro líquido, que era de 20%, caiu para 15%, para que os bancos contribuíssem para a Previdência Pública também. A única emenda dele é para que não subisse para 20% de novo, para que não aumentasse esses 5%. A única emenda do Partido Novo foi para defender banco dentro da reforma da Previdência, para que os bancos não contribuíssem mais com a reforma da Previdência. A única emenda que o Partido Novo apresentou. Então o Partido Novo mostra a que veio, né? Ele mostra o que ele defende no país. Obrigado, candidato. Candidato, a terceira pergunta. Se eleito, de que forma o senhor irá fiscalizar o SEMPEM, Serviço Municipal de Perícias Médicas, diante das inúmeras denúncias e reclamações dos servidores sobre as irregularidades, tanto nos procedimentos e recebimentos, como nos deferimentos de atestados médicos, reduzindo licença, aposentadoria por invalidez e outras garantias concedidas por moléstias ou doença ocupacional realizado pelo médico do SEMPEM? Olha, Delima, todo serviço tem que funcionar de acordo, né? E tudo que não estiver funcionando, a gente vai aumentar a fiscalização e fazer com que funcione. Tudo que depender do poder público municipal, todo serviço, nós pretendemos fazer uma ouvidoria, né? E apurar tudo que vier. Nós temos, nas nossas andanças, temos ouvido algumas reclamações e
E o que a gente pretende que o serviço público em Piracicaba seja de referência. O servidor vai ser valorizado, mas o servidor tem que entender o papel dele junto à sociedade também, né? Como eu prego para a minha categoria, para os servidores, nós temos que saber da nossa responsabilidade como cidadão, e para entregar esse serviço, nós somos servidores públicos, trabalhamos para o cidadão de qualidade. Obrigado, candidato. Candidato, a quarta pergunta. A Lei Complementar 173 restringe a contratação de novos servidores e os reajustes da categoria, ressaltando que é um direito constitucional a revisão anual dos vencimentos dos servidores. Como o senhor avalia a eficácia dessa lei? Todos nós estamos sendo servidores públicos, estamos sendo afetados em todos os âmbitos de poder, né? Por essas restrições orçamentárias. Os números da Prefeitura de Piracicaba não são transparentes de forma que a gente possa ainda falar o que pode fazer e o que não pode. Nós só vamos tomar pé da situação quando entrar na Prefeitura. A gente pretende fazer uma auditoria e para poder trabalhar com o real orçamento para cada área. Mas a gente pretende sim fazer com que o servidor seja valorizado sempre, né? Tenho esse olhar especial para o servidor, porque se ele não for valorizado, ele não vai entregar o melhor dele, né? Ele ser qualificado e valorizado. São compromissos nossos, Delima. Obrigado, candidato. A quinta pergunta, eu vou ser muito eloquente, porque me afeta muito a realidade. Eu sou servidor público há 22 anos, eu sou guarda civil, e o senhor foi muito feliz quando o senhor falou sobre as referências que Piracicaba pode ser. E Piracicaba ela é referência em um quesito. Eu brinco que eu sou da gloriosa Guarda Civil. E a Guarda Civil, eu afirmo, sem medo de errar, que é um conceito que nasceu em Piracicaba. A nossa é a mais antiga do país, se não a mais, né, uma das mais. Nós temos 117 anos, nasceu em 1903. Eu, quando estou em outras cidades dando instrução, eu brinco, felizmente, eu falo, olha, se existe guarda municipal em Piracicaba, nasceu lá no lugar onde o peixe para, é coisa nossa. E eu continuo dizendo, todas as guardas municipais do Brasil, a municipalização da segurança pública é fruto de Piracicaba. As guardas municipais, se não forem filhas de Piracicaba, são netas de Piracicaba. Então, uma instituição que eu tenho muito orgulho em ostentar as cores do meu uniforme, a bandeira de Piracicaba. Infelizmente, durante todos esses anos, nós ficamos à mercê de comandantes caídos de paraquedas. Ora, muitas vezes, comandantes que não tinham uma identidade institucional ou funcional com a guarda. Não sabia nem qual era a cor do nosso azul, do azul do nosso uniforme. Em 2014, surgiu a 13.022 com vigência a partir de 2016. Entre as inúmeras disciplinas da lei, ela nos dá o comando próprio. Hoje, graças a Deus, se me permite o juízo de valor, o comandante tem que ser de carreira, o comando é nosso. Então a Guarda Civil, ela é extremamente legalista e está sempre nas ruas. A pergunta que eu quero fazer para o senhor é o seguinte: não obstante o nome do prefeito e a autoridade que ele representa como nosso comandante em chefe, quem será o nosso futuro comandante vai nos dizer muito, porque, candidato, com o nome do futuro comandante da Guarda, nós saberemos qual será, e operacionalmente, de forma interna, a Guarda Civil tem dois pilares. Os dois pilares da gloriosa Guarda Civil de Piracicaba são disciplina e hierarquia. Nós somos hoje em Piracicaba quase 500 servidores de segurança pública municipal, policial municipal. Nós conhecemos todo mundo lá. Isso é bom, porque uma vez o senhor respondendo a pergunta, nós iremos saber se dia 2 de janeiro nós iremos continuar com a moral baixa, continuar sem gás, com o freio de mão puxado, ou nós iremos estar
motivado, trabalhando com uma esperança viva. Candidato, se eleito, quem será o seu comandante da Guarda Civil de Piracicaba? O comandante com certeza será alguém dos quadros, né, da Guarda. Nós temos na nossa equipe o filho do Ricardo Sanches, o Marcelo Sanches, que é o Ricardo que criou a Guarda Ciclística, né, a Guarda Municipal Ciclística, a Rural e a Ambiental, se não me engano, na Guarda de Piracicaba. E nós fizemos uma pesquisa ampla para ver o que a gente pode trazer, agregar para a Guarda Municipal de Piracicaba e que ela se torne cada vez mais referência, como você já disse. Desculpa, eu vou só enfatizar, porque eu acredito que nós temos, se não direto agora, esse vídeo fica na rede e outros guardas irão assistir, familiares de guarda, assim. Candidato, o nosso futuro operacional, porque na verdade, trocando miúdos, a figura do prefeito vai decidir na nossa realidade operacional hierárquica da guarda se vai ter aumento salarial ou não. Sim. A legislação federal proíbe para os próximos 2 anos se discutir essa questão. Então eu quero saber se dia 2 de janeiro eu vou ter orgulho em me apresentar para o meu comandante e prestar-lhe continência, ou eu vou desviar, atravessar a rua quando eu ver ele lá na próxima esquina. Desculpa, é que é uma pergunta muito claro, importante para mim. Eu espero que você tenha orgulho. Quem será o seu comandante da guarda? Eu espero que você tenha orgulho, né, de bater continência para o seu comandante da guarda. Porque a intenção é sempre deixar ela qualificada e valorizada. Né? Não tem como a gente aparelhada, né? Eu tive pesquisando que a Guarda Civil Municipal não está bem aparelhada. Né? A gente tem que trazer o que tem de melhor para vocês, para a segurança de vocês, que vocês tenham um atendimento rápido, que é um atendimento acho que mais rápido da segurança na cidade, hoje de Piracicaba. Manter essa interação. Agora, o nome do comandante nós não temos ainda, né? Mas alguém dos quadros da Guarda. A lei diz isso, né? Eu agradeço o senhor por falar não ter. O senhor, até agora, se me permite, não queria debater, eu queria perguntar e ter a resposta, não debater. Mas foi o mais incisivo na resposta. Obrigado, de coração, obrigado por ser incisivo, né? Por ser objetivo. Mas é que realmente o nome tem que sair de lá, né? E o que me assusta, se me permite estender esse debate, é isso mesmo, são pessoas de fora. Graças a Deus, a 13022 proíbe isso, com o mando próprio. Se o senhor autorizar, eu gostaria de contar muito rapidamente uma história. Eu não sei se felizmente ou infelizmente, eu perdi a amizade com um amigo de infância algumas eleições atrás, porque ele chegou para mim ao apresentar o seu candidato para mim. Ele falou: Delimar, eu estou apoiando fulano de tal, candidato tal, a vereador, há 2 pleitos atrás. Ele falou, e ele tem boas propostas para a guarda. E eu falei, na época não havia em vigor, hoje eu falo com autoridade, porque há uma lei federal que prevê isso. Mas na época eu falei de coração, eu falei, fulano, vou me policiar para não falar o nome dele. Eu falei, fulano, com todo respeito, esse é o problema da guarda. A guarda não precisa de pessoas de fora para vir com ideias para a guarda. Porque são profissionais qualificados. Eu não tenho medo algum de pôr a minha mão no fogo e de ir para uma operação policial, tendo às minhas costas ou ao meu lado qualquer um dos quase 500 guardas municipais de Piracicaba. São profissionais qualificados. E daí, graças a Deus, depois surgiu a 13022, que dá o comando próprio. Mas essa é a grande questão. Ontem nos assustava, hoje nos deixa apreensivo. Lima, eu tenho esse tipo de atitude. Quando eu entro, eu analiso bem as pessoas, né, para depois eu tomar a decisão. Né? Eu não posso, no escuro, eu tomar uma decisão de pessoas que eu não conheço. Né? Eu fiz isso, uma reestruturação na associação quando eu entrei, e eu não podia chegar demitindo funcionários. Então eu tinha que chegar e conhecer cada um, a função de cada um, o que fazia, como ele fazia,
para não ser injusto com ninguém, né? Para tomar a melhor decisão para a associação, para os funcionários, para os associados. Então, você tem que conhecer. Se você não conhecer, você não pode tomar uma decisão. Você acaba sendo injusto. Obrigado, candidato. Candidato, para suas considerações finais, o senhor tem 1 minuto. 1 minuto? Nós somos um grupo novo na cidade, realmente um grupo novo de pessoas que entraram na política agora, pessoas qualificadas, que entramos para apresentar todo o nosso know-how para implementar na cidade um novo modo de fazer política, um novo modo de gestão na cidade, um modo transparente, um modo ético, e esperamos que no dia 15 de novembro você reconheça isso, olhando para as nossas propostas que estão sendo discutidas com os setores da sociedade, em parceria, todas as nossas propostas prevêem parceria com a sociedade piracicabana, e digite lá 40 para prefeito e inicie para vereador o número 40 também, para eleger um dos nossos vereadores, para a gente transformar Piracicaba, para a gente tornar Piracicaba uma cidade modelo. Piracicaba pode mais. Venha junto com a gente. Obrigado, candidato. Obrigado, Piracicaba, que adoramos tanto. Obrigado, meu Deus.